Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 9 de janeiro, estamos no tempo do Natal. Meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós escutamos hoje mais uma manifestação do Senhor. É a Semana das Manifestações. Jesus que se manifesta acima do poder da natureza, que anda sobre as águas. Mas eu queria que você prestasse atenção numa dessas realidades que o Senhor coloca logo no início do Evangelho. Diz a palavra de hoje que depois de multiplicar os pães para aquela multidão, Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco sem ele e a viver aquela realidade da tempestade, de quase passarem uma noite enfrentando ventos contrários. Parece aqui que o Senhor, na sua onisciência, ele sabia das dificuldades, das realidades, mas mesmo assim ele direcionou, ele ordenou que os seus discípulos enfrentassem, vivessem aquela situação. Queridos irmãos, amadas irmãs, aqui tem um grande ensinamento, porque eu e você, na nossa vida, nós muitas das vezes vivemos situações parecidas. Deus permite, muitas das vezes Ele permite que possamos viver algumas provações, que vivamos algumas realidades contrárias. Deus, Ele de imediato, Ele nos preserva, não nos preserva de ventos contrários. Todos nós temos. Contudo, quando estamos em Deus, quando queremos viver todas as realidades da nossa vida em comunhão com Deus, Ele nos dá a graça de ter uma certeza que nenhuma realidade, nenhum vento contrário, nenhum dos nossos cansaços, mesmo as nossas fraquezas diante dos desgastes, das exigências das vidas, da nossa vida, é maior do que a presença dEle. É isso que o meu e o teu coração tem que ter essa certeza hoje. Também eu e você hoje podemos estar passando por esse momento, mas é tempo de confiança. É tempo de saber que Deus é maior e que, se for preciso, Ele tem o poder de cessar os ventos. Se as ondas são fortes, Ele vem sobre o mar. Escute o que a palavra hoje, que sai dos lábios de Jesus, diz para os discípulos: "Sou eu, não tenhas medo." Porque, bem da verdade é que, quando vivemos os nossos sofrimentos, tribulações, sem a presença de Deus,
pode acontecer que o nosso coração possa ficar semelhante a desses discípulos. Diz a palavra, o evangelista, ele sinaliza que os discípulos tinham um coração endurecido. De fato, o sofrimento sem Deus, ele deforma. Mas quando vivemos as tribulações, as provações, mas quando a nossa preocupação é sempre que em tudo Deus participe, que nós estejamos em Deus, Deus pode se utilizar do sofrimento, da dor, das tribulações para nos formar, para nos moldar, como o barro nas mãos do oleiro, e cada vez mais formar em nós um coração agradável a Ele. Que tenhamos esta confiança hoje, que sejamos renovados em nossa fé e que tenhamos a certeza que nada, nem a morte, nem a tribulação, nem a perseguição, nem a dor, nem a enfermidade, enfim, nenhum vento contrário, nenhum cansaço pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.